Oi, pessoal! Hoje nós vamos viajar por um céu interior, onde a paz se esconde entre as estrelas e a cura é tão vasta quanto o próprio cosmo. Imagine-se flutuando no espaço, cercado por um silêncio profundo que te acalma a alma e te convida a um reencontro. Esta noite não há nada a ser consertado, apenas a ser sentido, a ser acolhido por essa imensidão que te abraça. Antes de se entregar ao descanso, tire um instante para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se sentir que esse espaço te faz bem. E me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são por aí agora. Agora, diminua as luzes e vamos entrar juntos na jornada desta noite. Elara, a guardiã das estrelas, passava suas noites na cúpula do antigo observatório, seus olhos fixos no infinito através de lentes polidas. Era uma vida de precisão, de catalogar cada brilho distante, cada nebulosa em espiral. Ela amava o silêncio do cosmos, a ordem matemática das órbitas. Mas ao fim de cada jornada, quando o telescópio esfriava e as luzes da cidade começavam a piscar no horizonte, uma inquietude sem nome a abraçava. Era um vazio que nem a vastidão do universo conseguia preencher. Elara observava as estrelas em seu mapa, traçando suas jornadas com perfeição, mas sentia que havia algo errado com sua própria órbita. Ela se deitava e o sono demorava a chegar, seus pensamentos rodopiando como galáxias distantes. Essa sensação, a de um vazio silencioso que chega com a noite, é algo que muitos de nós conhecemos. É o eco da busca incessante pela perfeição, da vida vivida sob a pressão constante de estar bem e ter todas as respostas. Elara era uma mestra em encontrar padrões no céu, mas se perdia nos padrões que criava para si mesma na Terra. Ela acreditava que se pudesse catalogar cada estrela, entender cada lei cósmica, então talvez encontraria a ordem dentro de si. A ironia era que ela buscava fora o que já estava lá dentro, só esperando ser visto sem pressa. Elara dedicava sua vida ao grande Atlas Celeste, um projeto que seus antepassados haviam iniciado há séculos. Mapear cada estrela visível, cada planeta, cada fenômeno cósmico. Ela era obcecada pela exatidão, por não deixar nenhuma lacuna, nenhum ponto sem registro. Se um novo cometa surgia, Elara passava noites sem dormir para incluí-lo, desenhando sua trajetória com precisão milimétrica. Ela sentia que se o Atlas fosse perfeito, ela também seria. Mas por trás de cada linha traçada e cada cálculo exato, uma exaustão silenciosa crescia, corroendo sua paz. Para ela, um mapa com um pontinho faltando era quase um insulto ao universo. Certa noite, enquanto tentava registrar uma estrela recém-descoberta, a caneta de Elara falhou, deixando uma pequena mancha de tinta bem no meio de uma constelação. Era uma falha ínfima no vasto mapa. Elara sentiu um arrepio de frustração, um nó na garganta. Ela pensou em rasgar a página, começar de novo, mas em vez disso, ela olhou para a mancha. Não era perfeita, não era catalogável, mas estava lá. E de alguma forma, ela a tornava única. Naquele momento, Elara respirou fundo, soltando o ar pesado da frustração. A mancha não estragava o mapa. Ela o tornava real. A luz não estava na ausência de erros, mas na coragem de continuar apesar deles. Naquela noite, Elara permitiu-se não estar tudo bem com a mancha. Ela não precisava de um mapa perfeito para encontrar sua própria paz. Ela percebeu que a beleza não estava em apagar as marcas, mas em aceitá-las. E ao se entregar a essa verdade, um sono profundo e restaurador a acolheu. Enquanto as estrelas do seu próprio ser, com suas falhas e brilhos, começavam a se acalmar em sua órbita. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Enquanto a mancha de tinta no mapa de Elara se tornava uma memória suave, ele sentia a vastidão da noite se aprofundar.
Seus pensamentos, antes agitados, agora deslizavam como cometas lentos, e era nesse ritmo que ele percebia o mapa imperfeito do céu. Elara, em sua busca incansável pela exatidão, lutava para preencher cada lacuna, cada canto não explorado de seu atlas. Essa luta refletia a exaustão de tentar controlar o incontrolável, de buscar uma perfeição que, no fundo, era uma ilusão. O universo, com suas infinitas estrelas, não se importava com as lacunas. Ele simplesmente era. E cá entre nós, tentar mapear tudo é uma receita para uma dor de cabeça cósmica. Na vida, somos mestres em criar lacunas. Lacunas de tempo, de tarefas, de deveres não cumpridos. Acreditamos que se pudermos preencher cada uma delas, alcançaremos a plenitude. Essa crença nos leva a uma corrida sem fim, onde a linha de chegada está sempre um pouco mais à frente. Para Elara, cada espaço em branco no Atlas Celeste era uma afronta, um lembrete de que seu trabalho nunca estaria completo. Ela se sentia como um pequeno ponto de luz, tentando iluminar uma galáxia inteira, e o cansaço a consumia. Em seu observatório, Elara tinha um mapa antigo, um dos primeiros esboços do grande Atlas Celeste, feito por seus antepassados. Era grosseiro, cheio de áreas não mapeadas, de constelações apenas sugeridas. Ela o guardava por respeito, mas raramente olhava para ele, preferindo os mapas modernos, detalhados e precisos. Um dia, ao reorganizar seus pergaminhos, o mapa antigo caiu e se desenrolou aos seus pés. Onde ela esperava ver apenas falhas, viu a coragem dos primeiros exploradores, a beleza da tentativa, o mistério do que ainda não havia sido descoberto. Foi, ao olhar para o mapa incompleto e verdadeiro de seus ancestrais, que Elara sentiu uma pontada de algo novo. Admiração. Aqueles espaços em branco não eram falhas, eram convites. Convites para a imaginação, para o mistério, para o que ainda estava por vir. Ela percebeu que a beleza do céu não estava em sua perfeição catalogada, mas em sua vastidão inesgotável, em sua capacidade de sempre surpreender. Sua exaustão vinha da tentativa de preencher o que era intrinsecamente infinito. A estrela que ela buscava não precisava estar em seu mapa para brilhar. E, para a guardiã que vivia de registrar o cosmos, descobrir a liberdade de não precisar de todas as respostas foi um alívio estelar. Elara se permitiu sentir o peso de sua própria busca por controle se dissipar. Ela não precisava de um mapa perfeito para encontrar sua própria paz. Ela percebeu que a verdadeira maestria não estava em conhecer tudo, mas em abraçar o mistério. E ao se entregar a essa verdade, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as lacunas em sua alma, antes vazias, agora se tornavam espaços de potencial e de aceitação. O universo não exige que você mapeie cada milímetro de sua existência. Ele convida você a se perder na beleza do desconhecido, à medida que o mapa imperfeito do céu de Elara se tornava uma paisagem de mistério e não de falha. Ela sentia uma brisa suave tocar sua pele, quase como um sussurro. Era o sussurro da estrela cadente, que surgiu em seu campo de visão, não como um espetáculo grandioso, mas como um convite sutil para soltar o controle. Elara costumava registrar cada estrela cadente, sua trajetória, seu ponto de desaparecimento. Mas esta era diferente. Ela não pedia registro, pedia observação sem apego. E isso era, para a guardiã, um convite para uma dança cósmica um tanto excêntrica. Na vida, somos ensinados a agarrar oportunidades, momentos, até mesmo a dor. E, nesse apego, perdemos a beleza do fluxo, da transitoriedade. A estrela cadente, em sua efemeridade, é um lembrete poderoso de que nem tudo precisa ser retido para ser significativo. Para Elara, que passava a vida prendendo a luz das estrelas em mapas,
A ideia de algo que simplesmente passava era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Ela queria catalogar, prever, controlar até o último brilho. Uma noite, enquanto observava o firmamento, uma estrela cadente particular e brilhante rasgou o véu escuro. Não era uma visão incomum para Elara, mas esta estrela parecia diferente. Ela não seguia a trajetória esperada. Fez uma curva suave, quase um aceno antes de se desintegrar em uma explosão silenciosa de luz. Elara sentiu um arrepio. Seus instintos a mandavam pegar o telescópio, anotar, medir, mas algo a deteve. Uma voz, talvez o próprio cansaço, sussurrou para que ela apenas observasse. Foi ao simplesmente observar a estrela cadente se dissolver, sem tentar registrá-la, que Elara sentiu um ponto de virada. Ela percebeu que a beleza da estrela não estava em sua permanência ou em sua capacidade de ser mapeada, mas em sua passagem fugaz, em sua capacidade de desaparecer e ainda assim deixar um rastro de luz na memória. A luz não estava no que ela controlava, mas no que ela sentia ao se render ao momento. Ela não precisou de um mapa para entender aquela estrela. Ela precisou de um coração aberto. E para uma cientista acostumada com números, aceitar a poesia do Ir foi um ato de coragem quase revolucionário. Elara permitiu-se não estar tudo bem com a impermanência. Ela não precisava reter cada brilho para sentir sua magia. Ela percebeu que a verdadeira paz não vinha de segurar o cosmos, mas de se soltar com ele. E ao se entregar a essa verdade, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as estrelas do seu próprio ser, com seus rastros e passagens, começavam a se acalmar em sua órbita. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com o rastro da estrela cadente ainda brilhando em sua mente, Elara sentia uma nova melodia no ar. Era um convite para desbravar um tipo diferente de universo, o interior. E foi então que ela encontrou a luz no olhar da anciã. Não em um mapa ou um telescópio, mas em uma pequena vila esquecida, onde uma velha contadora de histórias vivia. Elara, que buscava respostas no cosmos, estava prestes a descobrir que algumas das maiores verdades habitavam os olhos sábios de alguém que já havia olhado para dentro. Na busca incessante por conhecimento, muitas vezes nos perdemos nas grandezas e nos volumes. A gente lê livros, assiste palestras, navega por infinitos dados, mas esquece que a sabedoria mais profunda nem sempre está nas informações mais complexas. Às vezes, ela se esconde na simplicidade de uma conversa, no silêncio de um olhar. Elara, com sua biblioteca repleta de tomos astronômicos, não imaginava que a chave para sua inquietude pudesse estar naquelas poucas rugas de uma senhora que nem sabia o que era um telescópio. Elara havia escutado rumores sobre uma velha mulher que vivia nos limites da vila, conhecida por suas histórias que acalmavam os corações aflitos. Curiosa e, admitamos, um pouco cética, ela era uma cientista, afinal. Elara decidiu visitá-la. Encontrou a anciã sentada em sua varanda, fiando-la sob a luz suave do entardecer. Seus olhos, de um azul desbotado pelo tempo, eram profundos como o próprio céu noturno. Elara explicou sua busca, suas noites inquietas, o vazio que a afligia mesmo entre as estrelas. A anciã ouviu pacientemente, sem interromper, seus olhos fixos em Elara. Quando a guardiã das estrelas terminou, a velha apenas sorriu, um sorriso que parecia conter 1000 galáxias. Ela não ofereceu fórmulas ou respostas complexas, apenas pegou um novelo de lã e o desenrolou lentamente, fio a fio. Veja, disse ela, a vida é como este fio. A nós, há partes que se desfazem, há partes que brilham. Você gasta sua vida tentando desatar os nós lá fora, no céu,
Mas e os nós que se formam aqui dentro? Ela tocou o peito de Elara. Foi. Naquele gesto simples, naquele silêncio carregado de sabedoria, que Elara sentiu um choque. A anciã não estava falando de estrelas, mas de almas. Elara percebeu que havia passado a vida olhando para fora, para as constelações distantes, enquanto seu próprio céu interior permanecia intocado. A luz que ela buscava não estava em decifrar os mistérios do universo, mas em olhar para dentro, para as complexidades e imperfeições do seu próprio ser, com a mesma curiosidade e aceitação que dedicava ao cosmos. A anciã não lhe deu uma estrela nova, mas a ajudou a encontrar a que já morava em seu peito. E para uma cientista, aceitar uma verdade tão intuitiva foi quase um ato de fé. Naquela noite, Elara permitiu-se não estar tudo bem com a ideia de que a sabedoria que ela buscava podia ser tão simples. Ela não precisava de telescópios para ver sua própria alma. Ela percebeu que a verdadeira ordem não vinha do controle externo, mas do alinhamento interno. E ao se entregar a essa verdade, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as estrelas do seu próprio ser, antes distantes, agora brilhavam perto de sua pele. O universo não exige que você procure por todas as respostas. Às vezes, as maiores verdades são as que se revelam no sussurro de um olhar sábio. Com a sabedoria da anciã ressoando em seus ouvidos, Elara sentia uma mudança em seu próprio ar. Era como se a brisa que passava pelo observatório trouxesse um novo ensinamento. A dança sutil das emoções. Ela passara a vida tentando controlar e prever os movimentos celestes, mas as nuvens no céu, as emoções em seu peito, essas ela tentava fixar ou afastar. A anciã a convidou a ver que as emoções, como as nuvens, vêm e vão, e que estava tudo bem em não estar fixa na alegria. Para Elara, que amava a ordem e a permanência das estrelas, a ideia de algo tão mutável era um desafio, quase uma afronta cósmica. Em sua busca por estabilidade, Elara sempre tentava suprimir qualquer sentimento que considerasse negativo. Tristeza escondia, frustração enterrava. Ela acreditava que ser uma guardiã das estrelas exigia uma mente límpida e inabalável, sem a poluição das emoções humanas. Essa repressão, no entanto, criava uma pressão interna, como uma tempestade se formando em um céu sem nuvens. E convenhamos, tentar ser um robô emocional é bem mais cansativo do que ser humano, né? A anciã notou a rigidez no olhar de Elara. Ela levou a guardiã para fora, para um campo aberto onde o céu se estendia sem barreiras. As nuvens flutuavam, mudando de forma a cada instante, de ovelhas a dragões, de montanhas a rios. Algumas eram densas e cinzentas, outras leves e brancas, quase transparentes. Veja, Elara, disse a anciã, sua voz suave como o vento. As nuvens não lutam contra o vento, elas não se agarram a uma forma, elas simplesmente dançam. Foi ao observar a dança ininterrupta das nuvens, sem julgamento ou tentativa de categorização, que Elara teve uma profunda revelação. As nuvens não eram boas ou ruins, elas apenas eram. Elara percebeu que suas emoções eram como aquelas nuvens. Elas não precisavam ser controladas, mas sentidas e observadas em seu próprio fluxo. Permitir que a tristeza viesse e fosse, que a frustração passasse como uma brisa, não a tornava fraca. Pelo contrário, liberava uma energia que antes ela gastava tentando prender ou expulsar o que sentia. Ela não precisava de um céu sem nuvens para encontrar sua paz. Precisava de um coração que soubesse dançar com elas. E para uma cientista que buscava previsibilidade, aceitar o caos da natureza humana foi um salto quântico. Elara se permitiu sentir o fluxo das emoções, como as nuvens que se transformavam e desapareciam no horizonte.
Ela não precisava estar bem o tempo todo. Ela percebeu que a beleza da vida estava também na sua impermanência, na capacidade de se adaptar e fluir. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as nuvens de pensamentos em sua mente passavam sem se prender, e as estrelas do seu próprio ser, com suas luzes e sombras, dançavam em sua órbita. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com a dança sutil das emoções flutuando em sua alma, Elara sentia uma quietude profunda, como se o próprio cosmos a convidasse para um segredo. O eco do brilho interior. A anciã, com seu olhar sereno, havia revelado a Elara que a luz que ela tanto buscava nas estrelas distantes já residia em seu próprio peito, esperando ser reconhecida, mesmo quando se sentia mais apagada. Elara compreendeu que a verdadeira magnitude não estava naquilo que se via no céu noturno, mas na essência luminosa que pulsava dentro dela. Sabe, é como descobrir que a lâmpada que você procura por toda a casa estava acesa no seu bolso o tempo todo. Na nossa ânsia por reconhecimento e validação externa, muitas vezes nos esquecemos da luz que carregamos. Corremos atrás de elogios, de conquistas, de um brilho que vem de fora, e acabamos negligenciando a fonte de luz que já está dentro de nós. Elara, em sua vida dedicada à observação, estava tão acostumada a apontar o brilho alheio que havia esquecido como era o seu próprio. Ela era uma especialista em constelações, mas uma novata em sua própria alma. E, para ser sincero, às vezes a gente se complica mais do que uma órbita planetária. A anciã levou Elara a uma caverna escura, tão escura que a ausência de luz era quase palpável. Elara sentiu um arrepio. "Onde está a luz?" perguntou. Elara, sua voz um sussurro. A anciã apenas sorriu e pediu que Elara fechasse os olhos e respirasse. No início, Elara sentiu apenas o vazio. Mas à medida que sua respiração se aprofundava e a escuridão se tornava menos ameaçadora, ela começou a perceber um brilho. Não era uma luz externa, mas uma luminosidade suave que emanava de dentro dela. Um calor tênue no centro do seu peito. Era o eco do seu próprio brilho. Foi naquele silêncio absoluto e na escuridão envolvente da caverna que Elara teve o mais profundo dos insights. A luz não precisava ser buscada. Ela estava lá, sempre. Ela não precisava de um telescópio para vê-la, nem de um mapa para guiá-la. A escuridão da caverna não apagava sua luz, apenas a revelava. Ela percebeu que seus momentos de não estar bem, suas dores e vazios, eram como a escuridão da caverna. Não diminuíam sua essência, mas a convidavam a olhar para o brilho que sempre esteve lá dentro, inabalável. E para uma guardiã que dependia da luz externa, descobrir um sol interior foi um eclipse transformador. Elara se permitiu sentir o calor desse brilho interno, aceitando que ele existia independentemente das circunstâncias externas. Ela não precisava estar bem o tempo todo para ser luminosa. Ela percebeu que sua verdadeira força residia nessa luz inata que nunca se apagava. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as estrelas do seu próprio ser, antes tímidas, agora irradiavam uma luz calma e constante, preenchendo a escuridão com sua presença. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com o eco do brilho interior vibrando em sua alma, Elara sentia uma nova camada de compreensão se desdobrar. Era a constelação da imperfeição, um padrão que ela, a guardiã das estrelas, antes tentava corrigir em seus mapas. Agora, ela percebia que as falhas nas constelações, como as em sua própria vida, criavam desenhos únicos e belos. Não eram erros no céu,
mas sim a assinatura da sua vastidão. Sabe, até o céu mais estrelado tem nuvens, e elas o tornam ainda mais interessante, não é? Em sua busca pela perfeição, Elara havia se tornado uma especialista em limpar as imagens. Qualquer distorção, qualquer desvio da trajetória esperada de uma estrela era motivo para ajustes minuciosos em seus cálculos. Ela acreditava que o mapa impecável era um reflexo de uma mente impecável. Essa rigidez a impedia de ver a beleza no caos, a harmonia na assimetria. Ela estava tão focada em ter uma visão HD do cosmos que perdia a poesia do granulado da existência. A anciã, percebendo a mania de perfeição de Elara, a levou para um lado do observatório onde ficavam os primeiros mapas. Eram pergaminhos, antigos, feitos à mão, com as constelações desenhadas de forma quase ingênua. Elara notou as imperfeições, estrelas que pareciam um pouco fora do lugar, linhas que não eram perfeitamente retas. Veja esta, disse a anciã, apontando para um desenho que parecia uma criatura mítica desengonçada. Ela não é perfeita, mas conte a história de um herói que falhou antes de vencer. Foi ao contemplar a beleza imperfeita daqueles mapas antigos que Elara teve um insight profundo. Aquelas falhas não eram erros dos antigos cartógrafos. Eram a própria expressão da vida em sua complexidade. A constelação desengonçada, longe de ser um defeito, contava uma história mais rica do que qualquer perfeição. Elara percebeu que suas próprias falhas, os caminhos tortos, as noites de vazio, não diminuíam sua luz. Elas eram, na verdade, as linhas que desenhavam sua constelação única, a constelação da imperfeição, tornando-a mais autêntica e interessante. E para uma guardiã que buscava a perfeição nos astros, descobrir que a maior beleza estava no caos da própria vida foi uma revelação que a fez rir. Quase uma piada cósmica. Elara se permitiu sentir a leveza de ser imperfeita. Ela não precisava de um céu perfeito para encontrar sua própria luz. Ela percebeu que sua verdadeira beleza não estava em apagar as marcas, mas em aceitá-las como parte de sua própria tapeçaria cósmica. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as estrelas de sua própria constelação, com seus desvios e brilhos, dançavam em uma harmonia perfeita em sua órbita. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com a constelação da imperfeição gravada em seu coração, Elara sentia o fluxo do rio estelar do tempo em suas veias. Ela sempre vira o tempo como algo a ser medido, segmentado, um fluxo linear de causa e efeito. Agora, percebia que o tempo era um vasto rio cósmico, onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam em uma dança complexa. E neste rio, o peso das memórias e a ansiedade pelo amanhã podiam ser soltos, permitindo que a correnteza da vida a levasse sem a necessidade de lutar contra ela. É como tentar nadar contra uma correnteza forte. É exaustivo e muitas vezes inútil. Na sua mente de guardiã estelar, o passado era um registro fixo, um ponto no mapa que não podia ser alterado. O futuro era um destino a ser previsto com a maior precisão possível. Essa visão rígida a prendia, impedindo-a de viver plenamente o agora. Cada erro, cada arrependimento se tornava uma âncora no rio do tempo, e cada expectativa um barco que ela tentava controlar com mãos cansadas. Elara era uma mestra em previsões, mas sua própria vida era uma surpresa atrás da outra, e isso a frustrava. Anciã, percebendo a rigidez de Elara com o tempo, a levou a um local especial no observatório, a Sala dos Pêndulos. Centenas de pêndulos de diferentes tamanhos e pesos balançavam em ritmos variados, cada um marcando seu próprio compasso, mas todos interligados por um sutil balanço comum.
Elara notou que alguns pêndulos oscilavam desordenadamente no início, mas com o tempo encontravam um ritmo suave, quase hipnótico. Foi ao observar a harmonia caótica dos pêndulos que Elara teve um insight. O tempo não era um tirano linear. Era uma melodia complexa, onde cada nota, mesmo desafinada, contribuía para a sinfonia. Ela percebeu que suas memórias e preocupações eram como pêndulos que ela tentava controlar à força. Ao invés de lutar, ela podia observar, sentir o balanço e confiar que a própria correnteza da vida a levaria. O passado não era uma âncora, era a própria força que impulsionava o pêndulo. O futuro não era uma linha reta, mas uma dança de possibilidades que se revelavam a cada balanço. E para uma guardiã que vivia de fixar pontos no tempo, aceitar a fluidez da existência foi um espetáculo de balé cósmico. Elara se permitiu sentir o fluxo do rio estelar do tempo, aceitando que nem tudo precisa ser compreendido ou controlado. Ela não precisava de um mapa exato do futuro para encontrar a paz. Ela percebeu que a beleza da vida estava em sua impermanência e em sua capacidade de se adaptar. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto os pêndulos de seus pensamentos, antes agitados, balançavam em um ritmo calmo e harmonioso, guiando-a suavemente para o descanso. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com o ritmo dos pêndulos do tempo ecoando em sua alma, Elara sentia a resiliência das nebulosas antigas. Ela sempre as vira como massas caóticas de gás e poeira, sem forma definida, mas a anciã revelou que eram, na verdade, berços estelares, locais de imensa força e transformação. Elara percebeu que o caos podia ser um campo fértil e que a força verdadeira nascia da entrega, não da rigidez. Não é todo dia que a gente descobre que uma nuvem de gás pode dar uma lição de vida, não é? No seu trabalho no observatório, Elara era fascinada pelas galáxias espirais e estrelas de brilho constante, símbolos de ordem. As nebulosas, para ela, eram algo a ser estudado, sim, mas com uma certa distância, como se seu caos pudesse ser contagioso. Ela tentava encontrar padrões onde parecia não haver, impaciente com sua aparente desordem. Essa busca por controle sobre o imprevisível a exauria, e ela sentia que seus próprios momentos de confusão interna eram falhas a serem corrigidas, não partes de um processo. A anciã levou Elara a um local peculiar dentro do observatório. Uma sala esquecida, repleta de mapas antigos de nebulosas, desenhados por observadores antes dos telescópios modernos. Eram traços imprecisos, pinceladas de incerteza que tentavam capturar a efemeridade dessas formações. Veja, disse a anciã, apontando para uma nebulosa que parecia uma mancha sem contorno. Elas parecem caóticas, mas foram elas que deram origem às estrelas mais brilhantes. Elas não lutaram contra o caos, elas o abraçaram. Foi ao contemplar a beleza amorfa e poderosa dessas nebulosas representadas em mapas antigos que Elara teve um insight. As nebulosas não eram bagunça, eram potencial puro. Elas não tentavam ser uma forma definida antes do tempo. Elas se permitiam ser nuvens de possibilidade, transformando-se lentamente. Elara percebeu que seus próprios momentos de não estar tudo bem, de confusão e incerteza, não eram sinais de fraqueza, mas de um processo de gestação, um caos criativo que poderia dar origem a algo novo e brilhante dentro dela. E para uma guardiã que amava a precisão, aceitar a beleza da desordem foi uma epifania. Elara se permitiu sentir a força que brotava do caos. Ela não precisava de clareza imediata para encontrar a paz. Ela percebeu que sua resiliência não estava em evitar a bagunça, mas em se entregar a ela, confiando no processo. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu.
enquanto as nebulosas de seus pensamentos, antes turvas, agora dançavam em um balé de aceitação, revelando a promessa de novas estrelas em seu ser. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com a resiliência das nebulosas antigas fluindo em seu ser, Elara sentia uma quietude diferente. Não era o silêncio do espaço vazio, mas um silêncio que acolhe a alma, um espaço onde as respostas que ela tanto buscava não eram encontradas, mas sim ouvidas. Ela percebeu que as grandes verdades não eram reveladas com estardalhaço, mas em sussurros, quando a mente finalmente aquietava. É como tentar ouvir o som das estrelas. Você não consegue se ouvir muito barulho em volta. No dia a dia, Elara se via imersa em cálculos, em previsões e na busca incansável por dados. Ela acreditava que a sabedoria vinha da acumulação de conhecimento, da análise constante. Essa incessante atividade mental, porém, deixava-a exausta e, muitas vezes, mais confusa do que no início. Ela tentava preencher cada segundo com pensamentos, como se o vazio fosse um inimigo a ser combatido. E convenhamos, uma mente que nunca para de processar é tão cansativa quanto um computador que não desliga nunca. A anciã, percebendo a mente inquieta de Elara, a levou para o que chamava de Jardim dos Ecos. Era um pequeno pátio isolado no observatório, onde o som parecia se dissipar no ar. Ali não havia telescópios nem mapas, apenas bancos de pedra cobertos de musgo. "Sente-se", disse a anciã com um sorriso, "e apenas ouça o silêncio." Elara tentou, mas sua mente corria, repassando constelações, cálculos, preocupações. "Não lute", a anciã sussurrou. "Deixe a mente ser como o céu noturno, com seus pensamentos passando como nuvens. Não os segure, apenas observe-os ir." Foi sentada naquele jardim dos ecos, observando seus próprios pensamentos passarem como nuvens, que Elara teve um insight. A paz não vinha da ausência de pensamentos, mas da ausência de apego a eles. Quando ela parou de tentar controlar ou analisar cada ideia que surgia, a superfície do seu próprio poço mental se acalmou. E nesse silêncio, uma clareza suave se manifestou, como um brilho distante. As respostas que ela buscava não eram complexas, eram simples verdades que sua mente agitada não conseguia ouvir. O silêncio não era um vazio, era um espaço cheio de sabedoria. E para uma guardiã que amava o conhecimento formal, descobrir a sabedoria que habitava no nada foi um paradoxo delicioso. Elara se permitiu sentir o silêncio que acolhe a alma. Ela não precisava de todas as respostas para encontrar a paz. Ela percebeu que sua verdadeira força residia na capacidade de aquietar sua mente e confiar no que surgia dessa quietude. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto os ecos de seus pensamentos, antes barulhentos, se dissolviam em uma melodia suave, guiando-a para um descanso sereno. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com o silêncio que acolhe a alma, ecoando em seu interior, Elara sentia uma nova melodia, a da nova carta celeste do coração. Ela sempre mapeara as estrelas com objetividade, buscando a perfeição e a ordem. Agora, com a sabedoria da anciã e as próprias experiências, Elara começava a desenhar um mapa diferente, um que não existia nos livros, mas que era autêntico e imperfeito. O mapa de sua própria jornada, de autoaceitação e compaixão. Era como se, pela primeira vez, ela visse as constelações de sua alma, com todos os seus brilhos e suas sombras. Quem diria que o maior mapa seria o que estava em seu peito? Em sua vida de astrônoma,
Elara era ensinada que os mapas deviam ser precisos, sem rasuras, sem marcas pessoais. Um mapa sentimental seria inútil. Essa mentalidade a fazia esconder suas próprias emoções e lutas, acreditando que elas a tornavam menos científica ou menos capaz. Ela tentava apagar suas próprias imperfeições como se fossem erros em um cálculo matemático. E vamos ser sinceros, tentar ser perfeito o tempo todo cansa mais do que uma viagem intergaláctica. A anciã, percebendo a necessidade de Elara de traduzir o que sentia para algo que pudesse ver, entregou-lhe um pergaminho em branco e um carvão. "Desenhe o que você sente", disse ela. Elara hesitou. Estava acostumada a desenhar o que via fora, não o que sentia dentro. Lentamente, ela começou a rabiscar. Não eram estrelas, eram linhas curvas, espirais, pontos densos e vazios. Representavam o caos e a calma, a alegria e a tristeza, as falhas e as vitórias. Era um mapa da sua própria experiência humana, cheio de erros e imperfeições. Foi ao traçar as linhas de sua própria alma no pergaminho, sem julgamento ou busca por perfeição, que Elara teve um insight profundo. Aquele mapa, tão diferente de tudo o que ela conhecia, era o mais verdadeiro de todos. Ele não era sobre estrelas distantes, mas sobre a constelação de suas próprias emoções, de sua jornada. Ela percebeu que a beleza não estava em um mapa sem falhas, mas na coragem de desenhar a própria verdade com todas as suas marcas. A compaixão por si mesma era como a tinta daquele carvão, que dava forma ao que antes era invisível e incompreendido. E para uma guardiã que buscava a ordem perfeita, descobrir que a maior perfeição estava na autenticidade foi como encontrar uma nova galáxia de possibilidades. Elara se permitiu sentir a paz que vinha da autoaceitação. Ela não precisava de um céu perfeito para encontrar sua própria luz. Ela percebeu que sua verdadeira força residia em sua autenticidade e na compaixão por si mesma. Naquela noite, um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as linhas de sua nova carta celeste, antes ocultas, agora brilhavam suavemente em sua alma, guiando-a para um descanso de aceitação e amor. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. Com a nova carta celeste do coração revelada, Elara sentia o céu noturno do descanso pleno abraçá-la como nunca antes. As constelações de suas emoções, antes um labirinto, agora eram um mapa familiar. Ela se deitava não mais para escapar, mas para se entregar, sabendo que a noite, com seu silêncio e sua escuridão, não era um vazio, mas um espaço sagrado de cura e renovação. Era como se as estrelas sussurrassem canções de ninar, e o universo, com seu sopro gentil, a embalasse em um sono profundo e restaurador. Elara sabia que esse descanso não era luxo, mas a mais pura forma de existir. Na sua vida de guardiã, Elara havia associado a noite ao trabalho, à observação, à busca. O descanso era apenas uma pausa necessária para recarregar para a próxima jornada. Mas a anciã e sua própria jornada haviam lhe ensinado que a noite tinha uma magia própria, um poder de cura que a luz do dia não possuía. Ela compreendeu que permitir-se ser cuidada pela escuridão era um ato de coragem, uma entrega ao fluxo natural da vida. E, sinceramente, quem precisa de um spa quando se tem um cosmos inteiro te fazendo cafuné? Elara, agora, não via o seu observatório apenas como um local de trabalho, mas como um santuário. No lugar onde antes havia uma tensão silenciosa para encontrar a próxima grande estrela, havia uma paz profunda. Ela se lembrava do olhar da anciã, da dança das nuvens, do brilho no poço dos ecos e daquele pergaminho com sua própria carta celeste, imperfeita e verdadeira. Tudo a levava ao mesmo lugar, a aceitação.
Foi ao se deitar em sua cama, não mais com o mapa em mãos, mas com o coração aberto, que Elara sentiu o clímax de sua jornada. Ela não precisava de um céu sem nuvens em sua alma para sentir-se completa. Ela não precisava de todas as respostas para adormecer em paz. Ela simplesmente era, com todas as suas marcas, suas falhas e suas belezas. A noite não era o fim de um dia, mas o início de uma nova fase de renovação, onde seu corpo e sua alma se fundiam com o cosmos em um descanso pleno. E para uma guardiã que buscou a perfeição no infinito, descobrir o infinito da paz em si mesma foi a maior das revelações. Naquela noite, Elara permitiu que o céu noturno do descanso pleno a envolvesse. Ela não precisava provar nada, nem a si mesma, nem as estrelas. Ela percebeu que sua verdadeira força residia em se entregar, em confiar na sabedoria da noite que cura. Um sono profundo e restaurador a acolheu, enquanto as constelações de sua alma, agora em harmonia, guiavam-na para um descanso sem esforço, um portal para a mais pura forma de ser. O universo não exige que as estrelas brilhem em tempo integral. Elas sabem quando é hora de recuar para recarregar sua própria luz. E agora, enquanto as últimas palavras desta jornada se dissolvem no ar e a noite se aprofunda, permita-se afundar ainda mais na maciez do seu leito. Deixe que o silêncio se torne um cobertor quente, envolvendo cada parte do seu ser, como fez Elara. O mundo lá fora pode continuar sua dança, mas aqui, neste santuário de paz que você criou, tudo se acalma. Você não precisa mais procurar, nem correr, nem ser. Apenas existir, como as estrelas que silenciosamente cumprem seu destino. Sinta a gravidade te puxar suavemente para baixo, como um abraço da própria terra, e o universo, com seu sopro gentil, acalenta sua alma. Cada respiração é uma onda suave no oceano da sua consciência, levando para longe qualquer resquício de tensão, qualquer preocupação. Você está seguro, você está amado e você está exatamente onde precisa estar. Permita que a tranquilidade se instale, profunda e serena, enquanto as estrelas piscam lá fora, guardiãs silenciosas do seu descanso. Você é uma parte intrínseca do todo, e o todo te acolhe com infinita ternura. Que você durma agora, em paz, sabendo que tudo está em ordem, e que a renovação aguarda seu despertar em um campo estelar silencioso que é o seu próprio ser.